Oi, comunidade Psi. Vocês sabiam que 322 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão? Que, de acordo com a OMS, de 2005 a 2015, aumentou em 18% o número de pessoas que sofrem de depressão no mundo? Que o Brasil é o segundo país das Américas que mais tem casos de depressão, perdendo somente para os Estados Unidos? Vamos conversar sobre depressão hoje? Eu sou a professora Maria Angélica Gabriel e hoje vou fazer um vídeo sobre depressão. Hoje nós vamos falar sobre as características de uma pessoa deprimida. No próximo vídeo, na próxima quarta-feira, nós vamos falar sobre o desenvolvimento da depressão, fatores que desencadeiam a depressão. E no terceiro vídeo dessa série, vou falar sobre suicídio e depressão. Ok? Vamos começar? Nós vamos falar hoje de características da pessoa deprimida. Características em relação ao afeto, ao pensamento, ao comportamento, a sintomas físicos e às relações sociais. São fatores que são alterados quando a pessoa se encontra num quadro depressivo. Vamos lá? Em relação à afetividade, nós vamos observar um humor deprimido, um humor triste, de tristeza, de abatimento. Alguns casos você vai perceber também desespero, a pessoa fica desesperada, numa tentativa de sair daquela situação. O desânimo também é muito comum em pessoas deprimidas. Elas ficam abatidas, desanimadas, perdem o interesse pela vida, não têm vontade de viver porque não vê saída para a sua situação. Os discursos também, as conversas são normalmente sobre coisas tristes, situações do cotidiano triste, da vida dela mesmo. Dificilmente essa pessoa sorri. Quando ela sorri, você percebe que é um sorriso triste, é um sorriso abatido, né? Bastante abatido. Um outro sentimento que a gente vai observar também nas pessoas deprimidas é um certo saudosismo. Elas vivem com uma saudade de um passado, saudade de alguma coisa que ela não tem mais condição de ter. O vazio também é uma queixa contínua nas pessoas que sofrem de depressão. É como se fosse um sentimento de vazio, de sem sentido, de vida sem sentido. Uma característica que a gente vai observar também em alguns quadros de depressão é a despersonalização. A pessoa não se percebe, é como se o seu corpo e os seus sentimentos não fossem seus, né? E esse é um dado e uma característica já de uma certa gravidade num quadro de depressão. Em relação ao pensamento, nós vamos observar que essa pessoa ela traz pensamentos recorrentes de incidentes que aconteceram no passado e muitas vezes ela se culpa e pensa em alguma forma de punição, né? De como se ela é culpada e ela deveria ser punida por aquilo que aconteceu. Um outro pensamento recorrente que de alguma forma está vinculado à parte afetiva é esse, né, de situações de saudosismo de um passado. Mas é interessante que essa pessoa, ela normalmente não lembra de coisas alegres do seu passado. Normalmente são situações tristes, são coisas pesadas que ficam, né, no pensamento dela de forma recorrente. Observamos também uma falta de concentração, ela não consegue concentrar o pensamento em alguma coisa específica. Outro dado importante é a quantidade de pensamentos, há uma redução na quantidade de pensamentos, é um número menor de pensamentos, né? Há uma lentidão também no processo de pensar. E um dado importante, e também a gente vai ver isso nos casos mais graves, é um pensamento, uma ideação suicida. E, inclusive, a pessoa pensa muito em morte, na sua própria morte. Muitas vezes, planejando a sua própria morte. Em relação ao comportamento, nós vamos observar uma certa fadiga, né? Um cansaço. Muitas vezes você vai ver uma alternância
entre apatia e agitação. Ela fica agitada e em outro momento ela está bastante apática. Vamos observar também uma retração do comportamento. Ela não tem vontade de fazer as coisas, de participar de atividades. Ela vai obrigada, então ela trabalha obrigada, se ela estuda é obrigada, se ela, né, ela vai fazendo as coisas obrigada, como se o corpo não quisesse levantar, é como se o corpo não atendesse, não fizesse um movimento de vida, é como se quisesse ficar realmente ali naquela situação apática. Outro comportamento que nós vamos observar é a insônia ou uma hipersonia. Há pacientes deprimidos que eles não conseguem dormir, eles têm insônia, e outros têm um sono excessivo, né? Dormem demais. Esses são os comportamentos mais comuns na pessoa deprimida. Em relação aos sintomas físicos, nós vamos observar a constipação intestinal ou diarreia. Isso é muito comum no paciente deprimido. Secura na boca também, ou dizer que tem um gosto desagradável na boca. Um outro sintoma físico bastante comum que está relacionado, né, como a gente falou em comportamento, é a insônia, né, uma hipersonia. Observamos também dor de cabeça. Em alguns pacientes deprimidos eles apresentam muita dor de cabeça, dor nas costas e perda da libido, eles perdem o interesse sexual. Nas relações sociais, nós vamos observar um certo isolamento, né? um temor de se envolver com o outro e perder ou não ter esse amor do outro. Isso vai fazendo com que essa pessoa vá se isolando. Um outro dado que aparece nas relações interpessoais é a inveja. O deprimido ele sente uma certa inveja da felicidade ou do bem-estar do outro. Aquilo incomoda ele porque ele não alcança aquilo, ele não consegue alcançar, e nas relações ele não percebe esse outro podendo ajudá-lo. Então ele não consegue ver no outro uma possibilidade de ajudá-lo a sair daquela situação. Como ele não consegue ver essa possibilidade no outro, a tendência é o isolamento. Nós vamos observar também em alguns quadros uma irritabilidade, que é a cólera, né? Então você vê as pessoas mais irritadas. Em crianças deprimidas, você vê mais esse sinal da irritabilidade. Essas são as características que a gente pode estar observando numa pessoa deprimida. Nós temos tipos diferentes de depressão, temos fases diferentes da depressão. Então nós temos depressões neuróticas, depressões psicóticas, há fases diferentes também. No início de um processo depressivo, a pessoa tenta sair daquela situação, ela faz um movimento, né? Inclusive apresenta mais desespero, porque ela tenta sair daquela situação. Numa segunda fase, que a gente vai observar já uma desistência, como se ela não conseguisse sair dali, as pessoas não conseguem ajudá-la, então ela vai entrando num processo de desistência. Então é muito interessante a gente perceber que a depressão ela pode ser um sintoma, ela pode ser um quadro clínico, uma síndrome, um transtorno, ela pode estar no início, numa primeira fase, ela pode estar numa fase mais avançada ou mais avançada ainda, que é quando começam as ideações suicidas. No próximo vídeo eu vou falar para vocês sobre o desenvolvimento da depressão, o processo de desenvolvimento da depressão. Se você gostou desse vídeo, curta aqui, se inscreva no nosso canal do YouTube e não esqueça de marcar o sininho lá, porque aí você vai receber a notificação de cada vídeo novo que eu fizer para você. Na próxima semana, então, vamos estar falando sobre o desenvolvimento da depressão, ok? Encontro vocês lá. Tchau, tchau!